Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema que nós vamos comentar hoje é o tema que você escolheu, porque o nosso tema será cláusulas contratuais. E para comentar sobre este assunto, mais uma vez nós estamos aqui com a doutora Maria Regina de Castro Busnello. Ela é conselheira, advogada, professora, palestrante do Cresce, dá curso para o Cresce, enfim, é aquela grande colaboradora dos corretores de imóveis aqui do estado de São Paulo e até você fora do estado de São Paulo, porque tudo que se faz está na TV Cresce. Doutora Maria Regina, obrigado por sua participação mais uma vez na edição do Cresce Esclarece. Obrigado, bom dia. Bom dia. Eu é que agradeço a satisfação pelo convite, de estar novamente aqui na TV Cresce, com o Gilberto, tendo a oportunidade de falar sobre contratos. Então, podemos começar. Vamos lá, minha gente, as perguntas estão abertas. Eu quero fazer a minha primeira colocação aqui para a doutora Maria Regina de Castro Busnello. É sobre o título do instrumento particular, Quais são os títulos que nós podemos utilizar? Óbvio, depende de cada tipo de contrato que nós vamos fazer, mas existem vários títulos de instrumento particular. Um escreve instrumento, outro contrato, outro compromisso e por aí vai. Então vamos entender melhor sobre essa questão, tá bom? Vamos lá, doutora Maria Regina. Então, Gilberto, assim, nós podemos colocar instrumento particular, contrato particular. E, juridicamente, entende-se que, em algumas situações, existe divergência entre o título, que deve ser colocado de forma correta. Mas, na verdade, se nós pensarmos no contrato, normalmente o que interessa é a intenção dos contratantes, O que as partes querem colocar naquele documento. Isso é de extrema importância. E se ele tiver que ser interpretado, no caso, por exemplo, se tiver que entrar em juízo, para o juiz analisar, ele vai examinar exatamente o que as partes pretendiam quando elas contrataram. Tá aí, porque às vezes faz assim um instrumento particular, um prédio em construção, a pessoa não vai receber, é promessa. Exatamente, em tese seria uma promessa de compra e venda. Compra e venda, então. Porque ela está comprando algo que virá, E às vezes também a pessoa pode, vamos dizer, fazer aquele tipo de contrato, cessão, transferência de direitos e obrigações, não é? Exatamente. Quando eu tenho, por exemplo, um contrato, eu adquiri um imóvel e nunca fiz a escritura, fiz só um contrato particular. E de repente eu posso estar vendendo esses direitos que eu adquiri. Aí seria a cessão. Também seria a cessão quando, por exemplo, eu recebi uma herança e ainda não terminei de fazer o inventário. Eu posso não ter nenhum impedimento para ceder esses direitos. E aí seria uma cessão de direitos hereditários e cada contrato desse tem as características jurídicas específicas, Olha, minha gente, corretores de imóveis, cessão é muito bom para um prazo determinado. Porque se deixar rolar, começa na base da cessão, chega uma hora que ninguém mais consegue fazer a escritura. É complicado isso aí, então é bom para usar caso do inventário, pode vender, claro, vai finalizar o inventário, passa a escritura, Aí o primeiro comprou, não passou, vai passar para o segundo, terceiro, quarto, aí um já morreu, outro sumiu, outro desapareceu, começa a ficar complicado, para poder ter a escritura. Exatamente, isso que você falou tem toda a procedência. Então, muitas vezes, esses contratos, eles vão passando, transferindo, e ninguém registra e nem faz escritura. Quando chega lá no final, não se acha mais a pessoa que era de fato o titular do imóvel. E nesses casos existem outras soluções jurídicas. Por exemplo, pode-se entrar com uma ação de uso capião, pode-se utilizar aquele contrato e entrar com uma ação solicitando a adjudicação compulsória, mas nunca é tão simples assim, Você viu como complica? Tudo se resolve, mas complica, gasta, perde tempo, enfim, vamos lá. Vamos ver a questão do preâmbulo de um instrumento particular, de um contrato particular, de uma cessão, como é que a gente, vamos dizer, vai redigir, que é com base naquilo, naquelas cláusulas, as partes têm que cumprir, não é isso, doutora Maria? Exatamente. Então, é de extrema importância que as partes sejam qualificadas, de forma correta. Então, constando toda a qualificação, todos os dados, por exemplo, nacionalidade,
a profissão, o endereço correto, o RG, o CPF, todos esses dados devem constar do contrato. Regime de casamento, importantíssimo, né? Na lei ou fora da lei, a 6.515, né? Não é verdade? Então nós temos a comunhão universal, depois a parcial. Isso é importantíssimo a gente colocar, né? É importante, porque quando eu compro um imóvel e eu estou usando recursos próprios, não há necessidade da presença do cônjuge, né? Eu brinco, falo só do dinheiro, mas um dos dois pode adquirir quando estiver comprando sem financiamento e ele comparece no ato. Só que é de extrema importância a qualificação dessa pessoa, né? É casado, sob que regime, estabelecer, em algumas situações nós colocamos até onde casou, qual cartório e todo o regime para constar de forma correta e não ter nenhum problema. Normalmente nós pedimos também que seja apresentada uma certidão de casamento atualizada. Que ela falou de compradores. Então, uma parte, ou o marido ou a esposa podem comprar sozinhos, ok? Independente do regime de casamento. Mas e o vendedor? Então, agora vem uma parte importante também. O vendedor também tem que estar qualificado, tudo corretamente, e tem mais um problema. Na venda, ambos têm que assinar, marido e mulher, né? Os dois e todas aquelas pessoas cujo nome estiver constando na escritura e na matrícula. Então, todos eles têm que assinar. Não posso fazer uma escritura sem que o casal assine, com exceção do casamento, né, sob o regime de separação total de bens. Nesse caso, pode acontecer de somente aquele cujo nome consta na documentação assinar. Separação total de bens, fez a colocação da doutora Maria Regina. No caso deles comprarem na vigência do casamento, continua sendo só de uma parte. E a outra teria que anuir? Então, quando é obrigatória a separação de bens, que o Código Civil ele prevê algumas situações em que a pessoa não pode casar sob o regime de comunhão parcial. Por exemplo, depois de uma certa idade, ou quando não fez inventário do cônjuge anterior que faleceu. Então, nesses casos, existe a necessidade, sim, da anuência. Então, vamos ver. E quando for uma empresa, estou vendendo, estou tentando alienar, arrumar um comprador por um imóvel que está no nome de uma empresa. Nós temos que, no contrato, qualificar a empresa e seu representante legal, ou dois representantes que tem que assinar? Sim. Então, se tiver envolvido uma empresa, nós vamos precisar de cópia do contrato social, né? Vamos ter que verificar quem está autorizado nesse contrato social a assinar pela empresa. E outros documentos. Quando envolve empresa, né? Realmente existe uma necessidade de cuidado maior. Porque essa empresa ela pode ter algum processo, e normalmente as empresas têm, né, trabalhistas, já anteriormente ajuizado, e essa venda ela tem que ter toda a segurança. Então eu vou ter que exigir que a empresa tenha outros bens para garantir eventual crédito que a pessoa que está acionando venha adquirir os direitos na justiça. Muito bem. Numa questão de herança, doutora Maria Regina, onde a pessoa quer alienar, mas tem um menor, como é que fica? A gente não pode qualificar o menor. Ou pode qualificar o menor e vai ter algum tipo de tutor, alguma coisa? Como é que seria isso? Então, assim, né? Eu brinco, falo, quando tiver um menor, esquece. Mas esquece essa venda. Mas não é bem assim, né? Nós precisamos pensar. Se esse menor tiver entre 16 e 18 anos, existe a possibilidade de emancipação. Então, será feita a emancipação, né? Quem vai fazer a emancipação? Os responsáveis legais por esse menor. E aí, dá para ser feita a venda, tudo certo. Quando esse menor, ele for menor de 16 anos, aí não dá para ser feita a venda. Eu recomendo que não seja feito nenhum documento antes que o juiz autorize essa venda. Aí vai ter que pedir um alvará judicial para vender esse bem
que tem esse menor envolvido. Entenderam, pessoal? Como é importante saber isso, não é simplesmente, eu consegui um cliente, estou vendendo. Não é bem por aí. Vamos ver a documentação, não é? Para a gente poder fazer o trabalho certinho. Uma outra, já que nós estamos falando de menor, vamos inverter a situação. Um vendedor, uma pessoa, vamos dizer, ele é um vendedor sozinho, ou solteiro, ou viúvo, mas ele é uma pessoa só. 90 anos de idade, porém ele é capaz, ele é lúcido, ou que ele tenha filhos, vai. Ele pode assinar essa venda ou os filhos podem... Como é que fica isso? Não há problema, mas ele é capaz, ele é... Mas a idade, 90, né? Então, nem a idade não significa incapacidade, né? Então, a pessoa pode ter 90 anos e estar plenamente capaz. Mas, por uma situação assim de cuidado, eu recomendo que seria interessante pedir uma declaração do médico de que essa pessoa tem a capacidade plena. Porque, eventualmente, amanhã ou depois, os filhos ou eventuais herdeiros podem vir a reclamar. Então, para evitar qualquer tipo de problema, se tiver anexado uma declaração do médico de que essa pessoa tem plenas capacidades, está tudo certo. Luiz Galdino, aqui de São Paulo. Bom dia, Luiz. Tive que colocar o óculos, porque aqui é menorzinho, viu, Luiz? A minha folha aqui, a letra é bem maior. União estável, como por exemplo está dizendo aqui, 3 anos de vivência pacífica. Não precisa nem de 3 anos mais, hein? Hoje, se bobear uma semana, agora é 1 ano, né? Na hora da eventual venda, a pessoa teria que, ele tá falando que tem que anuir? Claro que vai ter que anuir, né? 3 anos? Então, né, essa situação de união estável, ela é bastante complexa. Porque esse bem, ele pode vir a pessoa vai conviver, mas ela já tinha o bem. Então, em tese, ele não comunica, né? A outra parte não teria direito. No entanto, para evitar qualquer problema, se essa convivência ela for pública, o ideal é que a pessoa realmente assine que ela está ciente de que está sendo feita a venda para evitar problemas posteriores. Se o imóvel foi adquirido na vigência dessa união estável, mesmo estando só no nome, tem como provar, né? Aí vai ter que dividir, né? Então, aí precisa também analisar a situação, caso a caso, porque pode ter sido adquirido na vigência da união estável, mas com dinheiro só de um, né? Então, precisa ter um certo cuidado em relação a isso, porque nem sempre vai ter que dividir. No entanto, para evitar problema, é bom que assine também. Porque depois essa situação, se na hora da venda ambos assinaram, né, os conviventes, fica mais tranquilo para quem adquiriu e mais seguro. E essa briga, essa discussão vai ocorrer entre o casal, entre os conviventes, e não mais entre o comprador ficar tranquilo, fora dessa situação. Dona Maria Regina, vamos falar agora um pouco sobre a questão do... É obrigatório colocar uma cláusula, eu como vendedor da propriedade, como eu adquiri esse imóvel para provar que ele está no meu nome, cito a matrícula, esse imóvel eu comprei através da matrícula tal, precisa colocar isso? Não necessariamente. Sim, precisa, né? Porque eu preciso saber exatamente o que está sendo vendido e comprado. Então, esse imóvel, ele precisa realmente ser declarado de forma correta, normalmente da forma como consta na matrícula, e ainda vou acrescentar outros dados referentes ao número do cadastro do contribuinte, se eventualmente existe alguma diferença, alguma divergência em relação à descrição do imóvel na matrícula, e essa descrição na prefeitura, é bom que se faça constar no contrato. Olha, é importantíssimo, matrícula, qualificada de acordo com como está na matrícula. Imagine, as pessoas vão começar a vender propriedade de terceiro e o corretor vai se dar mal, hein? Cuidado com isso, minha gente. Vamos falar agora da qualificação no nosso contrato do objeto. O objeto temos também
qualificar direitinho, posso dizer, é um apartamento com 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro de serviço, 2 garagens, garagem individual, não individual, garagem, vamos chamar de brigativa ou garagem coletiva, quando é coletiva por hora de chegada, porque não cabe para todo mundo. É por aí, doutora Maria Regina? Sim, nós temos que colocar toda a descrição do imóvel e aquilo que está sendo vendido, porque a pessoa que está adquirindo, ela tenha condições de saber o que ela está adquirindo. Realmente, esse problema de vaga de garagem é bastante complexo, né? O Luiz Galdino ele faz uma colocação aqui, que ele já fez uma pergunta, é a questão da interdição, que é na certidão de nascimento. Normal, essa pessoa que está interditada, principalmente quando é fiador de locação com uma certa idade, precisa tomar esse cuidado, viu, gente? Vamos falar agora um pouquinho do preço e das condições de pagamento, doutora Maria Regina. Por exemplo, quando a pessoa está comercializando um imóvel, prestando serviço, e o comprador vai pagar com financiamento. Deve-se colocar o prazo que o vendedor vai receber esse dinheiro. 60, 90, 120 dias para não ficar eternamente, né? Exatamente, Gilberto. Essa situação eu tenho visto com bastante regularidade que não consta o prazo. Então fica assim, vai adquirir mediante financiamento. Só que não coloca um prazo. E isso daí se prorroga 1 ano e meio, não pode ser assim. Então eu tenho que estabelecer um prazo para que esse financiamento seja finalizado, né? E a pessoa receba. Porque senão ambos vão ficar amarrados num contrato, numa obrigação, sem um prazo estabelecido. E isso acaba sempre numa briga no judiciário. E quando a gente fala em prazo, descumprimento deste prazo, nós devemos clausular uma multa para ambas as partes, para quem não cumprir, não é? E essa multa a gente se ouve falar em 2%. Será que é 2%? Ou podemos colocar uma multa de percentual maior? Como é o condomínio? É 2, é 10 ou é 20%? Não é verdade? Como é que fica, doutora Maria Regina? Então, né, nesses casos nossos aqui de contratos, quando eu estou falando num contrato entre particulares, né, normalmente é 10, tá? Por quê? Porque quem estabelece 2% é o Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo, que é um pouco também complexo se estabelecer o que é uma relação de consumo. Mas a multa de 2% é para a relação de consumo. Então, nós podemos tranquilamente aplicar outra multa, que normalmente é de 10%. Na aquisição de apartamentos, por exemplo, também coloca-se 10% para o atraso. E também tem decisão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em 2015, essa decisão, ele autorizou que o condomínio cobrasse não 2%, mas 10%. Por conta dos aumentos, tudo aumenta mais do que 2%, né? Então, numa discussão judicial, existe uma decisão já do Superior Tribunal de Justiça autorizando que a multa não seja de 2%, mas de 10%. 2% é pouco. Então, tem muita gente que deixa eu pagar a multa. Isso. E a coisa vai enrolando, não é por aí. Já que estamos falando de multa, por exemplo, prazo de entrega de chaves, acredito eu, vou perguntar para a doutora Maria Regina Busnelli, que ela é advogada, prazo de entrega de chaves também tem que ter uma multa se a pessoa não cumprir, não é? Exatamente. Então, eu costumo colocar o seguinte, que as chaves serão entregues, mas eu deixo sempre um valor para pagar na data da entrega das chaves. E por que isso? Porque senão fica muito cômodo. A pessoa está lá dentro do imóvel, estabeleceu um prazo, não cumpriu, e aí ela não sai. E o comprador fica numa situação delicada. Então, para ter segurança para ambas as partes, eu costumo orientar que um pequeno valor fique, o pagamento fique suspenso até a efetiva entrega das chaves. Caso, vamos dizer, não tenha como, né, a pessoa segurar este percentual, vamos lá, 10%, 20%, 15%. Quando é com financiamento, já vai passar a escritura, né? Então, precisa tomar esse cuidado. Então, lembra, coloca a cláusula lá, pode uma multa, né? Sim. Pode colocar uma multa por dia de atraso. Pode colocar uma multa, sim, deve colocar, né? Vamos ver a questão de responsabilidade dos contratantes, né?
Importante sempre citar lá no finalzinho do contrato, doutora Maria Regina, que este contrato ele vai além das partes. Poderá ter problema de herdeiros, sucessores, isso é importante citar, né? É importante, porque antes da outorga da escritura, pode acontecer alguma coisa, né? E a pessoa ou passa a ser incapaz ou falecer. E aí, realmente, é importante constar que os seus herdeiros também se responsabilizam pelo cumprimento da obrigação, outorga de documentos e tudo mais. A mesma coisa, nós estamos falando, vamos falar também sobre impostos, taxa, se a condomínio tem taxa condominial. É importante também nessa questão, a partir de quando? A partir da entrega das chaves, o comprador ele vai assumir. Até aquela data tem que ser do vendedor, não é isso? Isso. Até o momento da entrega, né, os riscos correm por conta do vendedor e o preço por conta do comprador. E aí, no momento da entrega, já as despesas passam a ser do comprador. Uma outra cláusula que é bom a gente lembrar, que quando fala aquela cláusula do INSS, que a pessoa não tem vínculo, né? Não é isso? É por quê? É por causa das certidões, que aí não precisa ter as certidões lá do Fundo Rural, lá alguma coisa parecida. Ela lembra desse caso? Quando a gente normalmente coloca assim, que eles não são empregadores, não é? Exatamente. Essa cláusula consta normalmente nas escrituras também, para evitar que quem está adquirindo adquira o bem e mais as dívidas também. Então fica responsável o vendedor. Não se faz nenhuma alienação, senhores corretores e corretoras, sem as certidões. Isso é importantíssimo. Vou perguntar para a doutora Maria Regina. Eu tirei todas as certidões. Seria importante, além de eu entregar as certidões, eu citar no meu contrato que eu entreguei, que a pessoa está recebendo as certidões e que foi conferida bonitinho. É bom colocar isso, doutora Maria Regina? Eu diria que não é bom, é imprescindível, né? Então, nesse caso, sim, toda vez que tiver ocorrendo uma compra e venda, as certidões elas são extremamente importantes. Nós temos uma legislação nova que ela estabelece a concentração dos atos na matrícula. Então, dentro de algum tempo, tudo que estiver ocorrendo e que alguém, por exemplo, estiver processando o vendedor, ele vai ter que comunicar e pedir para averbar na matrícula. Mas, por enquanto, eu entendo que nós temos sim que tirar todas as certidões e isso é para a segurança do negócio. Vamos falar sobre, então, cláusula que a pessoa não pode ceder, não pode emprestar sem a anuência do vendedor, não é? Isso é bastante importante, né, essa cláusula de que não pode ceder, não pode vender sem anuência, porque de repente entra nessa relação jurídica uma pessoa que não se sabe se ela tem saúde financeira para fazer os pagamentos, então normalmente deve constar essa cláusula, a não ser que eu já tenha a noção de que esse imóvel vai ser vendido durante esse período em que está se aguardando para outorgar a escritura, fazer a escritura, aí pode constar, isso depende das partes, mas o mais correto é que conste que não será cedido, não será vendido, para que as partes tenham uma segurança. Doutora Maria Regina Castro Busnello, muito obrigado por sua participação nesta edição do Cresce Esclarece. Muito obrigado e eu deixo a palavra aberta para suas considerações finais. Eu é que agradeço o convite e cumprimento todos os colegas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Tchau, um abraço, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Eu espero você na próxima sexta-feira. Tchau.